Bom dia! Mais um programa Questão de Direito, o seu programa, a sua atualização, a sua formação profissional prática, hein? Não vai perder toda quarta-feira, das 10 às 10h30, hein? Agradeço a você, queridos alunos, queridos telespectadores da TV Cresce. Vamos lá, o assunto é importante? Claro, todo assunto do nosso programa, todo tema é pertinente, é importante. O tema de hoje, manutenção de posse. Você está falando de manutenção? Não é nada disso, hein? Manutenção de posse é uma ação, a ação de manutenção de posse. Nós vamos explicar como que funciona essa ação. A ação de manutenção de posse é uma ação, um litígio, né? Quando existe um litígio, uma medida judicial. Nós temos a responsabilidade do inquilino e do locador numa locação. Essa responsabilidade, quando a gente fala de locação, nós já falamos aqui, uma ação que cabe quando existe um contrato de locação é a ação de despejo. Essa é a ação que rescinde o contrato de locação, é a ação de despejo. Despejo é uma espécie de várias ações de despejo. Temos uma ação de despejo de descumprimento contratual, tá lá, que não pode fazer a sublocação, o sujeito vai e faz a sublocação, é motivo para a rescisão do contrato, para a ação de despejo. Então cabe. Ações locatícias, nós temos várias. A despejo é a mais falada, a mais importante, que é o gênero de várias espécies. Mas nós temos a ação ainda de consignação e pagamento de aluguel, quando eu não acho o locador ou quem faça administração, imobiliário, corretor, ou advogado. Eu quero pagar aluguel, sou locatário, quero pagar aluguel, mas eu não acho quem o receba. Então, professor, se eu não acho quem receba o aluguel, eu não vou pagar, né? Tranquilo nada. Você não vai correr esse risco. Faz o depósito em juízo, faz em consignação e em ação de consignação de pagamento de aluguel. Professor, por que vou fazer isso? Se ninguém quer receber, se você não fizer isso, quando aparecer esse sujeito, ele vai usar isso contra você. Esse locador vai usar isso contra você, ou administrador, ou corretora imobiliária. Por quê? Vai falar assim, você não pagou aluguel porque você não quis. Eu mudei de endereço, eu te avisei. Você que não acessou seu e-mail, eu te avisei por WhatsApp. Então toma cuidado nesse sentido, tá? Consignação do pagamento do aluguel. O intuito dessa ação é inibir o quê? A cobrança de juros, evitar a ação de despejo, juros, multas, honorários advocatícios. Quando o sujeito vai te cobrar numa locação, nós temos a oportunidade na ação de despejo por falta de pagamento de purgar a mora, hein? Como, professor? Purgar a mora. O locatário tem a oportunidade de reunir todos os gastos, todas as despesas que o locador teve para te cobrar através de uma medida judicial, talvez a ação de despejo por falta de pagamento. Ele faz a soma de tudo isso. Os aluguéis em atraso, juros contratuais, né, os juros que está no contrato de locação, honorário advocatícios, custas processuais, soma tudo e o locatário vai e purga a mora. É um direito que tem. Nós vamos ter um programa específico só para explicar o que é purgar a mora, é importante. E aí ele purga a mora e o contrato continua em vigência. Então, ações locatícias é uma outra coisa. Ações locatícias, quando eu falo de ações locatícias, são as ações despejo, revisional. Eu sou o inquilino, acho que eu estou pagando um aluguel abusivo, o que eu faço? Entro com uma revisional. Essa revisional para aumentar o valor do aluguel, né? Se é o locador, se é o inquilino, para baixar o preço do aluguel, que está muito caro, eu vou ter que fundamentar, vou ter que colocar laudos, né, do seu colega corretor que faz avaliação de aluguel, avaliação do valor do imóvel, coloco lá laudos para questionar essa desvalorização do imóvel. São ações locatícias. Além da revisional, o professor explicou também que tem a tal de renovatória. Importante, fique atento, nós vamos ter um programa específico também. Você que é comerciante, você que é corretor de imóveis ou imobiliária, especializada em imóveis comercial, né? Esses imóveis comerciais que na verdade são imóveis com fim lucrativo, cabe a ação renovatória. Vamos explicar quando cabe, por que cabe, qual o fundamento legal também. Aguarde um pouquinho, vamos ter esse tema também. Olha que interessante. Então, quando eu falo de ações locatícias, eu tenho ação de despejo, revisional, consignação de pagamento de aluguel, renovatória. Essas são ações locatícias. São ações quando existe um contrato de locação, onde as partes envolvidas, o locador e o locatário, são as partes de um contrato de locação, com base na Lei 8.245 de 91, a Lei do Inquilinato, né? Essa lei que foi alterada pela Lei 12.112, pouca coisa mudou, houve uma alteração, não é a nova lei como foi divulgada na mídia, a lei é nova, porém foi alterar pouca coisa dessa lei de locação. Então, essas ações, essas medidas judiciais são conhecidas como ações locatícias. Esquece as locatícias, não é objeto de estudo dessa aula. O objeto de estudo dessa aula são as ações possessórias. Possessórias, nós temos 3 ações possessórias. Professor, se o meu advogado, se eu ingressei com a ação errada, existe um tal de princípio, que é o princípio da fungibilidade. O juiz de direito vai fechar os olhos
E como mesmo você, o seu advogado, ingressou com a ação errada, ele vai fechar os olhos, porque não vai prejudicar as partes, né? Ou seja, o seu cliente, porque você ingressou com a ação errada. Pelo princípio da fungibilidade, por mais que você entrou com a ação de reintegração de posse, deveria ser manutenção de posse, fecha os olhos e ele dá andamento como se você tivesse entrado com a ação correta. Olha que interessante, olha que bacana. Fica atento em relação a isso. Bom, o que eu quero te explicar aqui? Ó? Vamos lá. Professor, o que é posse? O que é domínio? Então vamos explicar, você tem que saber. Você é da área, sua profissão é o quê? O mercado imobiliário, imóveis, você tem que entender os conceitos. Então vamos explicar aqui para você ter noção. Vamos lá. Em primeiro lugar, posse. Posse pode ser direta ou indireta. Professor, quem tem o domínio tem a posse? Nem sempre. O domínio é o registro no cartório de imóveis. Lembrando que cartório de imóveis é por competência. Cartório de imóveis, eu não escolho o cartório de imóveis. O próprio imóvel, a competência, o cartório é vinculado ao imóvel. Não tenho como eu ir no cartório que eu quero. Muita gente confunde com tabelião. Tabelião é outra história. Tabelião faz escritura pública. E quando eu falo de tabelião, não é por competência. Por isso o tabelião, que vai ter mais clientes, é aquele tabelião que atende bem os seus clientes. Por quê? Se eu estou aqui em São Paulo, esse tabelião não me atendeu bem, eu vou em outro tabelião em São Paulo. Esse tabelião em São Paulo não me atende bem, eu vou lá em São Caetano. Professor, mas eu posso fazer uma escritura pública de um imóvel de São Paulo e de São Caetano? Pode. Porque não existe uma competência em relação ao tabelião. O tabelião ele vai fazer escritura pública, entre outras funções que o tabelionato tem. Registro não tem jeito, registro de imóveis é competência, não tem como fugir dele. Ah, professor, eu fui mal atendido no cartório de imóveis. Se você foi mal atendido, não tem jeito, vai ter que voltar lá. É competência, está vinculado ao imóvel. E o domínio é o fato de você ter a propriedade no seu nome, através de certidões ou transcrições. Transcrições, a forma mais antiga, matrícula atualizada, né? Então, matrícula é o RG do imóvel, transcrição também. Hoje nós utilizamos a matrícula. Qual que é a certidão que você consegue levantar informações da propriedade? É a certidão de propriedade, ou conhecida também como certidão de matrícula, para você levantar quem realmente é o proprietário que tem o domínio. Quem tem o registro no cartório de imóveis tem o domínio. Quem tem a posse, talvez não tenha o domínio. Como assim, professor? Contrato de locação. Você é o locatário, você tem o domínio? Você não tem. Quem tem o domínio é o proprietário do bem. Ele tem o domínio, você tem a posse. A posse direta, você está lá na posse, mas quem tem o domínio é o proprietário. Professor, eu consigo comprar a posse? Existe uma divisão. Nós temos os contratos públicos e os contratos particulares. O Código Civil, no seu artigo 108 do Código Civil, não é o Código de Processo Civil que foi alterado, Código Civil, artigo 108 do Código Civil. Ele deixa bem claro que acima de 30 salários mínimos é necessário e obrigatório fazer instrumento público para bens imóveis. Ou seja, quando eu falo de um imóvel acima de 30 salários mínimos, eu vou usufruir do quê? Do instrumento público. Quem faz instrumento público? Tabelião, tabelionato. Professor, mas eu sou corretor, eu mesmo faço contrato, eu tenho um advogado que faz o contrato. Pode até fazer esse contrato particular para amarrar o negócio, conhecido como contrato preliminar, pré-contrato ou um contrato de compromisso. Pode fazer, com certeza, para amarrar o negócio. Mas a hora que for fazer a escritura definitiva, tem que ser feita por um tabelião. Esse tabelião pode até usar o seu contrato, que amarrou o negócio, para fazer o quê? Para se achar em termos de descrição do imóvel, né? Ele consegue utilizar até os padrões do seu contrato na escritura pública dele para ficar mais fácil. Então, é interessante fazer o contrato, sim. Mas acima de 30 salários mínimos é importante deixar claro que é obrigatório. Eu devo fazer a escritura definitiva, a escritura de compra e venda, a escritura que vai ser registrada lá no cartório de imóveis, tem que ser feita de instrumento público. Está lá no Código Civil 108, tem que ser de instrumento público, não tem jeito, tem que fazer no tabelião. Nós utilizamos na prática os contratos particulares, os instrumentos particulares. A gente sabe disso. O correto é seguir sempre o princípio da publicidade, da continuidade, ou seja, só é dono quem registra. Você, corretor, tem que orientar, sempre fazer a coisa certa. O advogado também, uma questão ética, uma questão de segurança jurídica mesmo. Ah, faz um contrato de gaveta, porque se você fizer um contrato de gaveta, não vai gastar no cartório. Você não pode dar uma orientação dessa. Você tem que explicar para o seu cliente que ele tem que fazer um contrato e tem que fazer a escritura pública definitiva para conseguir o registro. Por quê? Porque gera segurança jurídica para as partes, você fez a coisa correta. Mas nós sabemos que na prática, o profissional ele utiliza os contratos, os instrumentos particulares. Como, professor? Compromisso de compra e venda, tem dívida, tem dívida. Quando você paga e leva, o bem não que você leva, porque ele
ele é imóvel, né? Mas quando você paga e pode adentrar no bem, esse contrato, você pagou tudo, pagou o valor total. É 400 mil? Tá aqui 400 mil, dá a chave. Quando você faz isso, houve a tradição, é o famoso compra e venda, ou ocorreu a tradição, compra e venda. Quando tem dívida, né, o cliente deu 50 mil de entrada, 100 mil reais de entrada, tem dívida. Se tem dívida é o compromisso de compra e venda, não vai ser o contrato de compra e venda. Compra e venda é quando ocorre a tradição, pagou, levou. Temos ainda o contrato de promessa de compra e venda. Ah, professor, é a mesma coisa de compromisso? Não. O professor humildemente entende que não. Porque a promessa de compra e venda, você está comprando uma expectativa de direito. Um exemplo é o imóvel na planta. Vai existir uma promessa de compra e venda, né? Porque você comprou um negócio que não existe ainda, você não consegue enxergar, vai construir. Temos ainda os contratos de cessão de direitos. Cessão de direitos possessórios, quem tem a posse vai vender a posse. Como que eu vendo a posse? A cessão de direitos possessórios. Ou ainda, quando eu compro um imóvel que não foi feito o inventário. Os legítimos herdeiros querem vender esse imóvel, mas não tem condições de fazer o inventário com custos, tributos, honorários advocatícios, então ele vende a cessão dos direitos hereditários. Então é uma questão importante. Lembrando também, quem tem a posse, olha que interessante, pode usufruir, está bem claro isso no Código Civil, pode usufruir dos frutos. Como assim, professor? Eu não tenho domínio, só tem domínio quem tem o registro no cartório de imóveis. Se eu tenho a posse, mas eu não tenho domínio, esse imóvel não está regular. Professor, como que eu vou regularizar esse imóvel? Depende, né? Cada caso é um caso. Se precisa de um inventário, se esse inventário é muito confuso, não dá para fazer inventário, talvez um uso capião, uma ação de uso capião. Então vai depender de cada caso para regularizar isso. Nós temos duas formas de adquirir propriedade. A primeira forma é o quê? Originária, o uso capião. E a segunda forma é a derivada, né? Através dos contratos imobiliários. Quando eu falo de cessão, de posse, eu estou vendendo a posse, porque eu só tenho a posse, eu não tenho o domínio. Professor, isso desvaloriza muito? Com certeza, né? Só é dono quem tem o registro, ou seja, o domínio. Então, quando eu vendo a posse, desvaloriza demais. A segurança jurídica é zero. O risco é muito grande. Ah, professor, mas eu posso pegar esse contrato de gaveta, né, esses contratos imobiliários de cessão de direitos hereditários. Como eu comprei a cessão de direitos hereditários, eu posso ser o autor da ação de inventário? Pode. E você tem outra vantagem. Quando você tem a posse, você pode vender os frutos. Então, volto no exemplo aqui. A chácara, você comprou a posse da chácara, não comprou o domínio, porque não tem o registro. Você não tem porque, na verdade, de quem você comprou, o vendedor, ele também não tinha. Como que ele vai te transferir? Não dá. Teria que achar quem vendeu para esse vendedor. Comprou a posse. Professor, como que eu vou regularizar isso? Talvez através de uma ação de uso capião rural, teria que ser analisado. Extraordinário, depende de cada caso. Mas é importante deixar claro, quem tem a posse pode colher os frutos. Então nessa chácara, se tem plantação de milho, se você é o possuidor, você tem o direito de colher os frutos. Posse é diferente de domínio. Quem tem a posse muitas vezes não tem o domínio. O que é o ideal juridicamente, professor? Domínio. Domínio mais posse, né? Seria o termo mais completo. Quem tem a posse pode se proteger através das ações possessórias, que nós vamos explicar logo mais. Quem tem o domínio pode se proteger talvez através de uma ação reivindicatória, entre outras ações também, tá? Domínio é uma coisa, posse é outra, tem que saber disso. Primeira ação possessória, tá? Relação das ações aqui que podemos utilizar quando eu tenho a posse. É a ação de manutenção de posse, objeto da aula de hoje. A ação de manutenção de posse concedida ao possuidor que sofre a turbação, tá lá no artigo 926 a 931 do CPC, do Código de Processo Civil antigo, né? Na verdade, vamos ter alteração aí, vamos ter uma aula novamente sobre o novo Código de Processo Civil aplicado ao direito imobiliário, importante para você. Outra ação aí possessória, vamos lá. É a ação de reintegração de posse, tá? Aquela que sofre o esbulho, quando o seu cliente sofre o esbulho, ou seja, é aquela ação que houve a perda total da posse, né? Então o esbulho é a perda total. Reintegração de posse cabe também naquela situação do comodato. Professor, o que é comodato? É um empréstimo gratuito, contrato de comodato. Ah, na locação também. Locação não, você já sabe disso, tá? A outra ação também é o interdito proibitório, que é como meio de defesa contra a ameaça iminente à posse. A ameaça contra a posse é convertida pelo interdito proibitório, tanto para bens móveis como bens imóveis. Volta para o professor. Ó, esse interdito é ameaça, hein? Não ocorreu a turbação e não ocorreu também o esbulho. Nós estamos falando de uma ameaça. Essa é a ação possessória correta, tá? Olha que interessante. Então, quando eu falo de posse, eu tenho o direito de me defender a minha posse. Só que essa posse, o fato de ter posse, é ter a posse realmente, não é a relativa, mas é a concreta, né? Eu tenho que ter a posse, eu tenho que estar ali dentro do imóvel. Posse não é domínio, hein? Precisa saber disso, precisa ficar atento disso. Professor,
Por que eu preciso saber disso tudo? Porque o cliente mudou. O cliente não é mais leigo. Quando ele vai procurar você, corretor, você imobiliária, você advogado, ele já estudou, ele verificou no Google, no YouTube, e vai te fazer uma pergunta, você não vai saber nem responder, nem começar, você não vai ter nem noção. E aí ele vai falar assim, esse profissional não é o profissional que eu quero, não vou pagar os honorários dele porque não vai me ajudar em nada, ele sabe menos que eu. Então cuidado com isso, tem que estudar, hein? Cobre o seu colega, se você tem sócio, você tem um parceiro aí nas corretagens de imóveis, cobre o seu colega, fala, ó, para ser meu sócio, para ser meu parceiro, tem que saber, tem que estudar. Vamos lá, chegou um grande momento, roda a vinheta. Professor, quando eu utilizo ação de despejo para proteger a posse? Eu complementei a pergunta para ficar mais difícil. Eu pergunto para você, quando eu utilizo ação de despejo para proteger a posse? Despejo é quando existe locação. Quando tem a posse, não fala em ação de despejo. Quando tem contrato de locação, a ação correta é ação de despejo, por falta de pagamento, descumprimento contratual. O despejo é o gênero de várias espécies. Quando fala de proteção da posse, não é despejo, hein? São 3 ações. Vou voltar aqui porque você precisa guardar isso, hein? O cliente vai questionar você, você não vai saber nem começar. Volta pro material aqui, ó. Primeira ação, possessória. É a ação de manutenção de posse, objeto da aula de hoje. Segunda, reintegração de posse, perda total da posse, né? Você tem um sítio, uma chácara, chegou sem terras lá, você vai ingressar com uma ação de reintegração de posse. A posse é sua, você está perdendo a posse total. Interdito proibitório. Uma ameaça, não ocorreu a turbação, não ocorreu o esbulho, ou seja, a perda da posse parcial ou total. Você vai ingressar com uma ação. Cuidado com isso, tá? Cuidado, porque se você ingressar com a ação errada de despejo, aí não vai ter a proteção lá do princípio da fugibilidade. Princípio da fugibilidade, o juiz de direito vai fechar os olhos quando você errou, das 3 ações possessórias, você errou. Você ingressou com a ação incorreta. Mas se você ingressar com uma ação, como diz a moça lá da Praça Nossa, nada a ver, né? Nada a ver entrar com essa ação aqui. Você vai ter problema, porque vai ocorrer a extinção sem resolução do mérito, porque você entrou com uma ação absurda. Ação de despejo não é ação cabível para proteger a posse. Tem que guardar isso. Professor, mas eu vou passar o caso para um advogado, ele tem que saber disso. Vai que ele está mal preparado. Você tem que ter conhecimento, até para ajudar. Você é o técnico da área na verdade, de transações imobiliárias. Você tem que ter conhecimento jurídico, é uma obrigação sua, né? Tem que ter, não tem jeito, tá? Na ação de manutenção de posse, o possuidor utiliza a via judicial para repelir a turbação, ou seja, a perturbação que está sofrendo. Os requisitos dessa ação são posse atual, tem que ter a posse atual para usar essa ação, hein? Ah, professor, eu morei lá. Não, aqui na manutenção de posse, posse atual. Bem como a comprovação da turbação, então precisa comprovar, tirar foto, testemunha e ainda a data da ocorrência da turbação, tá? Precisa ter também essa informação. Volta para o material, mais uma coisa que você precisa saber. Deve ser comprovado também, né, que posteriormente à posse ocorreu, na verdade, esse problema em relação... Esse problema, volta para o professor aqui, olha que interessante, ó. Quando eu falo dessa ação de manutenção de posse, você tem que comprovar a posse atual. Além de comprovar a posse atual, você tem que comprovar o problema, através de foto, através de testemunhas. Não adianta, vou entrar com uma ação de manutenção de posse. Você precisa comprovar que está ocorrendo aquele fato, tá? É aí que a gente tem que guardar. Professor, qual que é o procedimento dessa ação? Esse procedimento da ação, na verdade, quando ocorre o fato, essa perturbação não é integral, mas sim parcial, eu vou usufruir dessa ação para salvar a posse, a ação possessória, não o domínio. E o procedimento, com o Código de Processo Civil atual, não o novo, é o ordinário. Então, normalmente, a gente não tem audiência nessas ações, né? Agora, com o novo Código de Processo Civil, a regra é ter uma audiência de conciliação. O processo já existe, vamos ter uma audiência de conciliação. Se as partes falar não quero, o autor falar que não quer e o réu se manifestar falando que não quer audiência, nós vamos ter. Mas a regra agora é ter audiência. Nós vamos voltar nesse assunto também, ok? Vamos lá, pergunte ao professor. O fiador, com um único imóvel, poderá ter ação de venda para pagamento de dívida do locatário? Carlos Cunha, ó, pelo que eu entendi da sua pergunta, né? Você foi lá no mundo da locação, vamos embora. Olha que interessante. Fiador, quando o fiador fala, esse contrato a garantia vai ser fiador. Primeiro lugar que a gente tem que guardar, fiador, a responsabilidade é séria, porque não é vinculado ao imóvel. Fiador é o sujeito que levanta a mão e fala assim, se ele não pagar, eu pago. Então não adianta você fazer um contrato de locação e colocar um imóvel, 2, 3,
Não adianta. Porque por mais que você vincule um imóvel a esse contrato, em primeiro lugar, você terá um problema sério, que é a nulidade desse contrato. Ou se não, ainda a abusividade, porque tem duas garantias. Nós temos 3 garantias, lógico. Do seguro nós temos várias subespécies aí de garantias em relação ao seguro. Mas o fiador e calção não é a mesma coisa. Calção, aí sim você vai dar um bem em garantia. Calção, um bem móvel, uma moto, um carro, uma casa, um dinheiro. Você está dando uma calção, uma garantia. Fiador não precisa mencionar. Ah, professor, mas se é fiador precisa ter pelo menos um imóvel no nome, claro. É importante você checar isso, pode até anexar o contrato, mas não precisa colocar no conteúdo do contrato. Porque fiador, se ele não pagar, se o inquilino não pagar, ele paga. Lembrando que o fiador ainda consegue piorar a situação dele. Quando ele assina um contrato de locação, aceitando a cláusula de mudança de responsabilidade. Da subsidiária, que é a responsabilidade de obrigação do fiador, ele consegue mudar para a solidária. O que é subsidiária, professor? Primeiro eu cobro o inquilino, depois eu cobro o fiador. Se ele assinar uma cláusula aceitando, pode ocorrer a mudança, né, dessa responsabilidade. Ou seja, posso cobrar o fiador junto com o locatário. Então ele pode piorar a situação dele, tá? Então essa questão de único bem, cuidado. Tem fiador que fala assim, não, tô tranquilo. Eu sou fiador, só tenho um imóvel no meu nome, por mais que o inquilino não está pagando, não vou perder esse imóvel. Cuidado, hein? Cuidado, porque é uma exceção à regra. O fiador pode sim e perde, né? Perde esse único bem, porque é uma exceção à regra. Ah, professor, mas tem o bem de família. Mas se o fiador só tem um bem, né? E ele garantiu um contrato de locação, ele corre o risco de perder esse imóvel sim. Cuidado, hein, fiador? Cuidado. Fábio de São Roque, um abraço pro Fábio de São Roque. Cidade gostosa, cidade do vinho também. O professor está direto aí em Biúna, fazendo também regularização de uma grande área aí. Legal, um grande abraço para você, tá? Obrigado por acompanhar nosso programa. Professor, no caso de um imóvel com registro, onde o proprietário não aparece há mais de 40 anos e possui dívida de IPTU, onde um cidadão qualquer tomou conta até hoje, sem documento e sem pagar qualquer imposto, ele tem a posse? Ele pode vender essa posse? Olha que interessante, boa pergunta, Fábio, eu gostei. Olha que interessante. Fábio, deixa eu falar uma coisa para você. Hoje nós vivemos um momento da função social da propriedade. A função social da propriedade é, se o sujeito largou a propriedade lá, ele perde a propriedade, hein? Tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Perde através da ação de usucapião. Um abraço para todos, fui, tchau!